Há muito tempo, na terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó, e de todos os seus 12 filhos, José era o mais querido. Jacó amava José de um jeito especial, porque ele havia nascido quando Jacó já era velho. E para mostrar esse amor, Jacó deu a José um presente único, uma túnica de muitas cores, brilhante como um arco-íris. Mas José não era apenas o favorito do pai. Ele também tinha sonhos. Sonhos estranhos e poderosos. Uma noite, José sonhou que estava no campo com seus irmãos, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou, e todos os outros feixes se curvaram diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Quando ele contou esses sonhos aos seus irmãos, a reação não foi boa. "Você acha que vai reinar sobre nós?" disseram, com os olhos cheios de raiva. A inveja dos irmãos crescia a cada dia. Eles não suportavam ver José com aquela túnica colorida, nem ouvir sobre seus sonhos grandiosos. E então, um dia, quando José foi ao campo encontrar seus irmãos, eles viram uma oportunidade. "Lá vem o sonhador", disseram entre si. E naquele momento, um plano sombrio nasceu. Eles agarraram José, arrancaram sua túnica e o jogaram dentro de um poço escuro e vazio. José gritou, implorou, mas seus irmãos não tiveram piedade. Quando uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte, os irmãos tiveram outra ideia cruel. Venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Depois, pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de cabra e levaram até Jacó. O velho pai olhou para aquela túnica rasgada e chorou sem parar. "Um animal selvagem devorou meu filho", disse, com o coração despedaçado. José foi levado para o Egito, uma terra estranha, com pirâmides enormes e um sol escaldante. Ali, ele foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Mas, mesmo como escravo, José não desistiu. Ele trabalhou com dedicação, com honestidade, com tudo o que tinha. E Deus estava com ele. Tudo que José tocava prosperava. Potifar percebeu isso e fez de José o administrador de toda a sua casa. Nada ficava fora do controle de José. Mas a provação não havia terminado. A esposa de Potifar começou a olhar para José com más intenções. Quando José recusou suas investidas, ela ficou furiosa e o acusou falsamente. Potifar, sem ouvir a verdade, mandou José para a prisão. Mais uma vez, José perdeu tudo. Mais uma vez, ele caiu na escuridão. Na prisão, José poderia ter desistido. Poderia ter perdido a fé. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo entre paredes frias e correntes pesadas, José continuou confiando em Deus. E foi na prisão que algo extraordinário aconteceu. 2 servos do faraó foram presos junto com ele, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Uma noite, ambos tiveram sonhos misteriosos que os deixaram perturbados. José olhou para eles e disse: "Contem-me seus sonhos. É Deus quem dá a interpretação." 2 anos se passaram. Então, numa noite, o próprio faraó teve um sonho que o deixou aterrorizado. Ele viu 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. Mas logo atrás delas vieram 7 vacas magras e feias. E as vacas magras devoraram as gordas. Depois, sonhou com 7 espigas de trigo cheias e douradas, engolidas por 7 espigas secas e murchas. José foi tirado da prisão, barbeou-se, trocou de roupa e foi levado diante do homem mais poderoso do Egito. Com humildade, José disse: "Não sou eu quem interpreta. É Deus quem dará a resposta ao faraó." E então revelou: "As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. As magras e murchas, 7 anos de fome terrível. O Egito precisa se preparar agora, ou será destruído." O faraó ficou impressionado, não apenas com a interpretação, mas com a sabedoria de José. Ali mesmo, diante de toda a corte, o faraó tirou seu anel e colocou no dedo de José,
Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Você será o segundo homem mais poderoso do Egito, declarou o faraó. Sem a sua permissão, ninguém moverá mão ou pé em toda esta terra. A fome também chegou à terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Sem comida e sem esperança, Jacó enviou seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar trigo. Eles não faziam ideia do que os esperava. Quando os irmãos chegaram diante do governador do Egito, se curvaram com o rosto no chão. E ali, naquele trono, estava José. Ele os reconheceu imediatamente. Mas eles não faziam ideia de que aquele homem poderoso era o irmão que haviam vendido como escravo tantos anos atrás. José sentiu o coração apertar, mas decidiu testá-los. Queria saber se haviam mudado. Acusou-os de serem espiões. Prendeu Simeão. Exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo. Os irmãos voltaram com Benjamim, e José armou mais uma prova. Escondeu uma taça de prata na sacola de Benjamim. Quando Judá se ofereceu para ficar no lugar do irmão mais novo, José não aguentou mais. As lágrimas vieram como uma enchente. José mandou todos os servos saírem e, com a voz tremendo, disse: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram paralisados de medo. Mas José os abraçou, um por um, chorando, e disse as palavras que ecoam através dos séculos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. Jacó, o velho pai, recebeu a notícia mais incrível de sua vida. José estava vivo. E quando finalmente se reencontraram no Egito, Jacó abraçou seu filho e chorou de alegria. Porque em cada passo da jornada de José, na cisterna, na escravidão, na prisão e no palácio, Deus estava sempre presente. E o que parecia o fim era apenas o começo de algo muito maior.